Tira essa caneta daqui, não. Olha aqui. Deixa só o papel. Cai mais um ministro do governo Temer. Alunos protestam em frente à Universidade São Judas. Aumenta a imigração da Líbia para países europeus. Acontece em São Paulo o Cultura Inglesa Festival. Copa América começa desta sexta nos Estados Unidos. E no estúdio, uma entrevista com o jornalista Fábio Marcondes. Está no ar o Jornal da São Judas. Boa noite. Parlamentares da base do governo Temer lamentaram a quinta queda consecutiva do PIB, o Produto Interno Bruto. Segundo o IBGE, a renda de bens e serviços teve queda de 0,3%, somando mais de 1 trilhão. Para o líder dos democratas, o senador José Agripino, a economia só vai se normalizar quando o processo de impeachment de Dilma Rousseff for concluído. Na última segunda-feira, o governo do presidente interino Michel Temer teve mais uma baixa. O ministro da Transparência fiscalizou o controle de Fabiano Silveira. Deixou o seu cargo após o vazamento de mais um áudio da delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que fez um acordo com a delação. Com mais detalhes, com o repórter Gabriel Proietti. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Júlio. É isso aí, novo áudio vazado da delação premiada de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Fábio Silveira articula para que membros do seu governo fujam da Lava Jato e também critica a Operação Lava Jato. No áudio, Silveira conversa com o senador Renan Calheiros. Após pressão da CGU, extinta por ele, de ex-membros, ele sente a pressão, sente os protestos e deixa seu cargo. Após 20 dias, essa é a segunda baixa do governo Temer. Curiosamente, o roteiro da saída do ministro da Transparência é muito parecida com a saída de Romero Jucá, ex-líder do governo Temer. Primeiro, um áudio comprometedor é vazado, depois Temer analisa o caso e autoriza e mantém o seu escolhido no cargo, e o próprio pede demissão mais tarde. Para o lugar de Fabiano, já foi escolhido Torquato Jardim, o jurista. Temer, inclusive, já deu seu aval para Torquato começar a exercer seu cargo nesta quinta-feira, dia 2 de abril. Torquato, inclusive, deixou claro seus interesses no governo. Michel Temer, novos áudios vazarão de Michel Temer e poderão abalar seu governo nos próximos dias. Gabriel Proietti, ao vivo, para o Jornal da São Judas. Obrigado, Gabriel. França confirma a descoberta de uma das caixas pretas do voo da Egypt Air e, com análise, será possível descobrir a causa do acidente. O avião caiu no mar Mediterrâneo com 76 pessoas a bordo e a hipótese do acidente seria de um ataque terrorista, inicialmente apresentada pelo Egito, que foi descartada em decorrência de um incidente técnico de alertas automáticos que foram emitidos antes da queda da aeronave. O número de imigrantes que fogem para a Líbia, para os países europeus, tem aumentado a cada dia. A travessia é feita pelo mar Mediterrâneo em embarcações precárias e com superlotação. A estimativa da ONU é que de 2.500 pessoas morreram tentando chegar à Europa desde o início do ano. A Guarda Costeira Italiana está no resgate dos refugiados e só na última semana foram mais de 14 mil. Vamos falar agora com a repórter Nathalie Souza, que tem dados atualizados sobre a situação atual dos imigrantes. Boa noite. O Alto Comissariado das Nações Unidas elevou o número de mortos para 880 somente nessa semana. A travessia que é feita pelos imigrantes entre a Líbia e a Itália tem sido cada vez mais usada. Isso porque alguns refugiados que sobreviveram disseram que os traficantes de pessoas estão tentando aumentar os seus lucros antes do início do Ramadã. Isso faz com que as embarcações naveguem até com
com mais até que 600 pessoas, aumentando o risco de naufrágios e mortes por afogamento. Estamos aqui com o professor Onofre, que irá responder algumas perguntas sobre este assunto. Boa noite, professor Onofre. Qual é a sua opinião em relação... Na sua opinião, o que a ONU deveria estar fazendo para parar esse transporte precário desses refugiados? É claro que a ONU depende da colaboração dos países membros, mas, primeiro, reforçar o patrulhamento, né, do Mediterrâneo para evitar a continuidade desses acidentes, combater o tráfico de pessoas e fiscalizar os portos de tal forma que os migrantes não subissem, não embarcassem nesses meios precários, evitando os acidentes, né? Claro. Obrigada, professor. É com essas informações que me despeço. Nathalie Souza, ao vivo, para o Jornal da São Judas. Obrigado, Nathalie. A estreia de Alice através do espelho não conseguiu desbancar X-Men Apocalipse e ficou em segundo lugar nas bilheterias do cinema brasileiro. No último final de semana, a trama que acompanha a luta dos mutantes contra o vilão Apocalipse já arrecadou 15,4 milhões. O filme Capitão América Guerra Civil, que antes era o líder absoluto, agora está em terceiro na colocação do ranking. Acontece desde o dia 26 de maio, no Centro Cultural de São Paulo, o Cultura Inglesa Festival. A 20ª edição do evento conta com a exibição de filmes e atrações internacionais. O festival dura até o dia 12 de junho e a banda Kaiser Chiefs encerrará as programações com um show no Memorial da América Latina. Com mais informações, nossa repórter Ari Cruz. Boa noite, Rodrigo. Realmente o festival está ocorrendo desde o dia 26 de maio, trazendo muita música e arte. A disponibilização dos ingressos ficou aí disponível no dia 30 de maio e permite apenas uma unidade por pessoa. Eu estou aqui com a Beatriz Olivetti, ela que é estudante de jornalismo e fã da banda, veio retirar seus ingressos para poder assistir ao show que encerra o festival. Beatriz, você veio somente para ver a banda ou veio também para participar de alguma outra programação do evento? Em especial, vim ver a banda e outros eventos inclusos, como teatro, cinema, dança. E eu acho muito importante ressaltar que é gratuito, não tem desculpa, é só chegar, vir e aproveitar. Isso é bom para o povo brasileiro, para adquirir cultura e conhecimento. E juntamente com a Associação da Cultura Inglesa, eles proporcionam um âmbito cultural maior na cidade. Obrigado, Beatriz. Para quem quiser assistir o show da banda, que encerra o festival juntamente com Nação Zumbi no dia 12 de junho, poderá retirar o ingresso pela internet pagando uma taxa de R$5 ou então retirando em pontos físicos da FINAC localizados na Avenida Paulista, Pinheiros e Morumbi. Ari Cruz para o Jornal da São Judas. Obrigado, Ari. Estão abertas as inscrições para os novos cursos de pós-graduação da Universidade de São Judas. A novidade desse semestre é a reformulação de 26 cursos voltados ao mercado de trabalho atual. Entre os destaques que foram incluídos estão a disciplina Flex, Educação Executiva e Assessoria de Gestão de Carreira. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 5 de agosto pelo site da universidade. E veja no próximo bloco. Manifestações na Universidade de São Judas. Começa o centenário da Copa América e teremos a entrevista ao vivo com o jornalista Fábio Marcondes. Depois do intervalo. Gosta de música? De videoclipe? Quer conhecer novos artistas? Então se liga no Caixa de Som, toda sexta-feira, 9h30 da noite. O Antenados está de cara nova e a gente continua discutindo os assuntos que interessam para você, universitário. E você pode dar a sua opinião. Curta no Face, mande perguntas, participe. No sábado, às 10 da noite. Desafios, temas polêmicos e muita pressão. Você vai perder esse jogo? Checkmate, quarta, 11h30 da noite. A série 2013 do Imprensa em Debate está no ar.
Novas discussões sobre o jornalismo atual. Você não pode perder. Participe, opine. Quarta, 11 da noite. Você não pode perder a nova série do Pauta Aberta. Temas atuais explicados de forma fácil. Pauta Aberta, formação de qualidade na TV. Quarta, 11h30 da noite. Estudos, ciência, tecnologia. Um mergulho no mundo acadêmico. Pesquisa e ação. Sábado, 7h30 da noite. Seis ângulos, 6 pontos de vista e um só entrevistado. Na roda do Coletiva. Terça, 10h30 da noite. Curtas, docs e vídeos criativos da produção universitária da São Judas. No Espaço Comunicação. Domingo, 7h30 da noite. A formação de professores e o desenvolvimento de competências. Educação continuada. Terça, 2 da tarde. Os alunos da Universidade São Judas fizeram manifestação em frente à Sala dos Professores no Campus Moca na sexta-feira, dia 20 de maio. O protesto teve como principal objetivo a mudança das datas das provas finais, que, de acordo com os estudantes, estavam muito próximas. A repórter Tamires Moraes está ao vivo no local para maiores informações. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Realmente, o dia 20 de maio foi muito agitado nos corredores da Universidade São Judas. Os corredores da universidade lotaram de manifestantes defendendo a alteração de datas no calendário das provas. Tudo começou quando as datas das provas foram divulgadas no portal da São Judas e ainda com um intervalo de um dia entre uma prova e outra. Eu conversei com alguns manifestantes que participaram da reivindicação e a maioria disseram que eles trabalham e conciliam trabalho com faculdade. Por isso, eles não têm tempo livre para poder estudar. A maioria dos estudantes também disseram que eles possuem muitas matérias teóricas e menos matérias práticas. Por causa disso, eles não têm tanto tempo para estudar e têm mais provas teóricas. A maioria dos estudantes também obtiveram resultado com as manifestações e obtiveram a mudança no calendário das provas. Tamires de Moraes, para o Jornal São Judas. É com vocês no estúdio. Obrigado, Tamires. A Copa América Centenária começa nesta sexta-feira nos Estados Unidos, com o jogo da seleção norte-americana contra a Colômbia. O Brasil irá estrear no sábado contra a seleção equatoriana. Para maiores informações sobre a competição, o nosso repórter Vitor Hugo está ao vivo de Pasadena. Boa noite, Júlio. Boa noite, Rodrigo. Eu falo aqui diretamente de Pasadena, nos Estados Unidos, onde a seleção brasileira está concentrada para o jogo desse sábado, às 22 horas. Hoje temos uma notícia ruim. Tivemos o corte agora de Luiz Gustavo. Ele alegou ter problemas pessoais. Ele entrou para a lista que já está bem alta de Ricardo Oliveira, Douglas Costa, Kaká, Rafinha e Ederson. Vale lembrar que o lado positivo é que a partir de amanhã, na sexta-feira, Paulo Henrique Ganso, jogador do São Paulo, vai se apresentar para poder jogar na próxima partida contra o Equador. Tem mais uma situação interessante que aconteceu. Quarta-feira teve um atentado próximo de uma universidade aqui em Pasadena. Os jogadores tiveram que cortar o treinamento e se refugiar dentro dos seus prédios. Ultimamente, agora está bem tranquilo, mas a situação já foi um pouco complicada. Com vocês do estúdio, Vitor, diretamente de Pasadena, Jornal da São Judas. Muito obrigado, Vitor. E aqui no estúdio estamos com o jornalista esportivo Fábio Marcondes para comentar um pouco mais sobre a competição. Boa noite, Fábio. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite. O Brasil entra pressionado para a competição? Sim, o Brasil entra sem os seus principais jogadores. Temos aí o corte de 6 jogadores, menos de 24 horas para a estreia. E o técnico Dunga vai ter, sim, muito trabalho
para montar uma equipe que seja competitiva, já que as outras equipes já vêm treinando há muito mais tempo e não tem o mesmo parâmetro de qualidade entre os jogadores. O Brasil vai ter dificuldade na Copa América. Ô Fábio, e a falta do Neymar, que é um dos principais, se não o principal jogador do Brasil, atrapalha a seleção? Sim, o Neymar é considerado hoje um dos melhores jogadores na atualidade no futebol brasileiro, e a ausência do Neymar para alguns pode ser o diferencial desse time do Brasil. Se ele estivesse em campo, provavelmente o Brasil estaria em pé de igualdade com as outras seleções, mas a ausência dele vai fazer falta para o Dunga e para a comissão técnica, sim. Você acha que há uma seleção favorita ao título? Sim, Equador, México, Paraguai e Uruguai e Colômbia são as seleções acima do Brasil que estão fazendo já um trabalho de muito tempo e são as seleções consideradas favoritas para a disputa dessa Copa América Centenário. O nosso repórter, ele citou que o Luiz Gustavo saiu da seleção, foi cortado mais um, é a sexta baixa do Brasil por problemas pessoais. Já o sexto, o que está acontecendo com a seleção, Fábio? Desprestígio. Alguns jogadores estão temerosos em colocar o seu nome na seleção brasileira. Desde o fatídico 7-1, muitos jogadores hoje estão com dificuldades de encarar o peso da camisa da seleção. Nós temos aí o Luiz Gustavo, que foi o último a sair. Nós tivemos aí a queda do Kaká, que até ontem estava bem. A chegada do Ganso pode agregar alguma coisa, mas é o Paulo Henrique Ganso. Não podemos dizer que seja isso um diferencial também, porque até outro dia o Ganso era a quarta opção. Mas o Brasil não vai como favorito, não vejo o Brasil favorito para a disputa dessa Copa América Centenário. Ô Fábio, o Gabriel Jesus, jogador do Palmeiras, ele havia sido convocado. Só que ele não foi para a seleção por causa do visto, né? Que ele não pode entrar nos Estados Unidos. O que aconteceu com o Gabriel Jesus? Qual foi o erro que teve ali nesse meio? Gabriel Jesus, menino novo, 18 anos, cheio de expectativa, estava focado na vaga olímpica. Aí o staff do jogador esqueceu de um pequeno detalhe, sem passaporte. E todo mundo sabe que nos Estados Unidos, sem passaporte, você não entra. Não pode. É um erro da equipe de gestão da carreira do jogador, um erro de gestão do próprio Palmeiras e um erro da CBF. Deveriam ter visto isso antes de convocar o jogador. Você não pode convocar primeiro o jogador, expor ele na mídia e depois cortar dizendo que o problema foi o passaporte. Muitos clubes do futebol brasileiro estão sofrendo também com a Copa América. A Copa América vai acontecer a partir de amanhã, mas os clubes no Campeonato Brasileiro não param. O que prejudica? Quanto prejudica o time? Prejudica muito. Nós temos aí o Santos sem o Ricardo Oliveira, sem o Gabriel, o Corinthians sem o São Paulo, o Corinthians sem seus jogadores. Você não pode fazer com que os clubes sejam penalizados. Nós temos um campeonato que está em seu início, estamos aí hoje com a 5ª rodada. O Santos ontem jogou um futebol horroroso, sem as suas peças principais, diante do Corinthians. O São Paulo perdeu do Figueirense, o próprio Palmeiras está jogando e também está sentindo falta de algumas peças. Então, quando você coloca o campeonato concomitante com uma tabela de futebol internacional, você acaba prejudicando todo o âmbito do campeonato. E para fechar, resposta rápida, o Dunga é o técnico ideal para a seleção brasileira? Não. Muito bem. Essa foi mais uma edição do Jornal da São Judas. Muito boa noite. Boa noite.